Caros espectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Alexander Podcast. Agora estamos abrindo a playlist de entrevistas em Israel, com principalmente brasileiros em Israel que fazem a diferença. Então hoje estou aqui a entrevistar o meu amigo Arthur Moreira, um amigo de longa data, desde os tempos da Shareidat, né? Uma yeshiva, um colégio religioso, vamos dizer. E é isso, o Arthur, ele é de Brasília, ele não é político, não se preocupem. Hoje em dia ele está aqui em Israel e está com o seu projeto inovador, a Shark Pack Brasil, na qual ele vai falar mais adiante. Seja bem-vindo, Arthur, ao nosso podcast aí. Você tem a honra de iniciar essa nova playlist de entrevistas novamente com brasileiros aqui em Israel. Então, novamente, seja bem-vindo. Vamos agora começar as perguntas, certo? Então, Arthur, você pode contar um pouco sobre a trajetória em Israel, mais especificamente nas IDEFs? Sim, então, começando mais ou menos como que funcionou a minha jornada aí em Israel. Eu cheguei em Israel em 2015, fiz Ulpan. Para quem não conhece, Ulpan é uma escola de hebraico, né? A gente aprende hebraico aí, quem vem do Brasil e faz Aliyah, no caso, o processo de cidadania israelense, faz o Ulpan. Logo depois a gente se encontrou na Sharei, né, que seria ali uma escola religiosa judaica. Ficamos ali alguns meses. Alguns meses, né? Alguns meses ali. Foi o quê? 2016? 2016. E logo após eu fiz Aliyah, né? Eu fiz meu processo de cidadania e entrei para o exército israelense, onde eu atuei como explosivista dentro de uma unidade especial da engenharia de combate. Então, assim, você serviu tudo, teve no Brasil, teve aqui. E depois, como surgiu essa empresa, a ideia de fundar a empresa Shark Pack? Fala um pouco mais sobre a Shark Pack, qual é o conceito, o que ela representa. Então a Shark Pack, ela começou em meados de 2019, logo depois ali de eu ter entrado na unidade regular do Exército, né? Eu comecei dentro da unidade especial, fui transferido para a unidade regular e aí me veio a ideia de começar esse projeto, né? De trazer um pouquinho da bagagem que eu tive dentro da unidade que eu estava anteriormente no Exército Israelense. E a partir daí a gente começou com a página no Instagram, começou ali de maneira bem humilde, fazendo fotos ali durante o meu serviço, né? Explicando mais ou menos como que funcionava uma coisinha aqui, outra coisinha ali, até efetivamente eu voltar para o Brasil em 2020, né, que coincidiu com o tempo do corona. A gente ficou ali matutando durante o corona inteiro em relação a como que a gente iria tocar esse projeto, né, e aí foram aparecendo os diversos parceiros, colaboradores, né, a gente foi ali afinando o instrumento que a gente chama ali de conteúdo da Shark Pack, né, até a gente chegar ao que a gente tem hoje em dia, né, que é a nossa página de conteúdo e até os projetos futuros que a gente tá para conseguir concretizar aí. Sim, claro, e pelo que eu entendo, vejo lá no Instagram, já tem cerca de 20 mil seguidores, né, e já tem, vamos dizer, pessoas da área militar e policial no Brasil, realmente profissionais que seguem a página e tudo isso. Então, assim, eu te pergunto, nesse contexto, como você vê a missão da Shark Pack? Como você acha que ela pode, digamos, auxiliar nas relações Brasil-Israel, focando a parte militar-policial? Então, muito recentemente a gente fez um post lá sobre Jenin, né? Jenin, para quem não sabe, é uma cidade que ainda não está bem definida, né? Está sobre autonomia palestina, mas ainda se encontra no território israelense até a gente conseguir resolver uma situação híbrida aí. E eu comparei com a situação que está acontecendo no Rio de Janeiro, nas comunidades do Rio de Janeiro. Para quem vê de fora, é a mesma coisa. Um traficante ali com um fuzil, combatendo a polícia, é a mesma coisa do que o terrorista armado aqui em Israel, combatendo as forças de defesa de Israel. Ambas as forças, né, tanto aqui em Israel quanto no Brasil, elas buscam o mesmo, né, que é proteger os justos e os inocentes. Né? Então, eu, na minha visão, vejo que Israel tem muito a adicionar ao Brasil, em questão da área de segurança. Eu acho que tem muitos aspectos que o israelense, pela bagagem que teve desde 1948, né, e se a gente for contar os 3 mil anos de história do povo judeu até os dias atuais, tem muita coisa a trazer para o povo brasileiro. Claro. E ao mesmo tempo o povo brasileiro também tem que compartilhar com o povo israelense quando a gente fala de guerrilha, quando a gente fala de insurgência, quando a gente fala aí de tráfico de drogas, que aqui em Israel está aumentando nos últimos anos. E eu acredito que assim, esse compartilhamento de informações ele vai ser vital nos próximos anos aí para os sistemas de segurança tanto israelenses quanto brasileiros. Esse compartilhamento de informações ele tem que existir e ele tem que ser presente, e Israel tem muita coisa a compartilhar com o Brasil. Sim, claro.
claro, nós, né, temos também, como foi falado aqui, não só Israel, como também as forças brasileiras, né, tanto no Rio de Janeiro como na fronteira, que aliás são muita gente não sabe, mas o exército brasileiro é o melhor exército em selva do mundo. Nenhum exército, vamos dizer assim, bate o exército brasileiro em comandos de selva. E sendo assim, nesse sentido, agora, assim, como você vê a Shark-Pack contribuindo para a imagem de Israel, especificamente? Bom, no Brasil, Bezrat Hashem, graças a Deus, a gente tem aí uma visão muito boa de Israel, né, principalmente dentro das forças de segurança. Israel é muito bem visto, né? A gente vê assim, quando eu me apresento para qualquer comandante de polícia, para qualquer delegado, para qualquer diretor, enfim, qualquer pessoa que tenha alguma noção de segurança no Brasil como combatente israelense, o sorriso vai de orelha a orelha, né? Todo mundo respeita muito, né? Tem aquela mística por trás do exército israelense que é uma coisa absurda. Israel, de certa maneira, eu acho que assim, no mundo inteiro tem aquela questão de polêmica. Ainda assim, no Brasil tem aqueles focos de antissemitismo, tem aqueles focos de Free Palestine, né? De desinformação, que muitas vezes é causada pela grande mídia, né? Então, assim, a Shark-Pack, ela vem contribuindo para resgatar essa imagem que a gente chama de Gibor israeli, de herói israelense, né? De fazer com que Israel, mais uma vez, não só para o povo brasileiro, que já tem essa moral, mas para o povo de todo mundo, que Israel é o que é, porque aqui a gente tem heróis, né? Aqui a gente tem guerreiros que estão dispostos a realmente dar a vida e, enfim, fazer com que o país cresça e continue sobrevivendo aí a qualquer ameaça. Sim, claro, até porque vamos lembrar aqui que boa parte da doutrina militar israelense, tanto em situação de guerra como de atentado terrorista, tal do Hatir al-Magah, ou seja, você cortar contato, ou seja, você vê lá o terrorista atirando, em vez de fugir, não, você vai até ele até neutralizar. E isso é algo, né, muito interessante. Sobre o Hatir al-Magah, a gente também já falou na página, só dando um adentro, a gente falou sobre isso, a gente tem posts sobre essa questão. Aqui em Israel a gente não tem para onde correr. A gente tem um país que é um país minúsculo. Vamos colocar em questão territorial, em questão de extensão territorial, nós temos um país minúsculo. A gente não tem para onde correr. O que está acontecendo na Ucrânia agora, o que a Rússia sempre fez durante toda a história aí da União Soviética, de terra devastada, né, de deixar o inimigo entrar, preparar armadilhas, emboscadas. A gente não tem esse luxo de fazer isso aqui em Israel. Claro. Então o israelense ele precisa cortar para o contato, ele precisa atacar para se defender. Essa é a doutrina básica do israelense em relação a qualquer coisa que tenha a ver com segurança. Ou seja, o israelense ele tem que ter a iniciativa, e não ter iniciativa não é nem um luxo, é meio que uma obrigação ter a iniciativa. Ótimo. Então, assim, vamos dizer, com tantas tropas militares e policiais no mundo, qual na sua opinião seria o diferencial de Israel para outras forças militares e policiais do mundo que também são bem qualificadas? Eu poderia aqui criar falar sobre aquele clichê de que o israelense é foda, que o israelense é aquele cara, né, que venceu todas as guerras e tudo mais, e eu acho que todo mundo já meio que sabe disso, né? O israelense ele venceu muitas guerras, ele teve sucesso aí em muitas operações, mas ninguém destaca a grande questão que é você colocar um menino de 18 anos, que nunca pegou numa arma, que muitas vezes não está em forma física adequada, que muitas vezes não tem disciplina, e transformar ele num combatente em 8 meses. Para mim esse é o diferencial do israelense, né? É você ter um exército do povo, né? Você ter um exército onde aquele menino que não se parece um combatente, que não queria estar ali, muitas vezes ele é obrigado, ele não necessariamente, hoje em dia as coisas são muito diferentes do que era em 1973, em 1967, onde realmente você era obrigado, né? Hoje em dia você tem formas de burlar esse sistema, falar que tem um problema médico ali e não servir. Claro, mas tem muita gente que não quer estar ali, né? Tem muita gente que preferiria estar ali, né? Se não tivesse nessa situação de guerra, de conflito, o moleque de 18 anos ele queria estar na faculdade, ele queria estar curtindo, queria estar viajando e tudo mais, ele não queria estar com um fuzil no meio do deserto, sem comer uma semana. Então, assim, pra mim o diferencial do combatente israelense em relação a qualquer outro combatente é que o combatente israelense ele também é um cidadão, ele também é uma pessoa, ele é uma pessoa qualquer, né? Você encontra um cara que, o cara com dreadlock ali e tal, não sei o que não se parece combatente, você viu aonde? Cara, você viu no Matkala, irmão, como é que o cara que é um... Entendeu? O Matkala explicando é como se fosse o Navy SEALs, né? Como se fosse Delta Force. Os Navy SEALs seria o Chayeta. No Brasil seria o quê? Os comandos... Seria os comandos FE. Isso.
Então assim, você vê os caras, né, porque no mundo inteiro existe um estereótipo do cara que é o Operações Especiais. Pô, o cara grande, musculoso, hoje em dia tatuado, né, com moicano, enfim, né, claro. Aquele padrão que Hollywood também influenciou muito pra fazer com que as pessoas tenham hoje em dia essa imagem. E aqui em Israel não, aqui em Israel você tem um exército cidadão, um exército onde, cara, você pega o velhinho ali, eu fui fazer Miluim, cara, Miluim é reserva, né? Cara, um velhinho ali de 60 anos com um microtavor, falei, pô, como é que é isso, cara? O cara que deve ter servido lá em 73 com um FAL pesadão, hoje em dia com um fuzil curtinho, né, e o cara ali servindo e, pô, o cara vai ali um mês, serve, depois volta pra vida dele, normal, de pai de família e tudo mais. Então, assim, pra mim o diferencial em Israel é ter um exército cidadão, né? Que não necessariamente, muitas vezes é uma coisa boa, porque você, de certa maneira, tem sempre coisas negativas e positivas em relação a isso. Você não consegue efetivamente treinar um exército cidadão da mesma maneira que você treina um exército profissional, onde o cara tá se voluntariando, onde ele assina ali 4, 5 anos, né? Igual é nos Estados Unidos. Mas é uma coisa maravilhosa de se ver, assim, no sentido de você ver pessoas que estão ali abnegadas a defender o povo. E também, né, duas coisas interessantes do exército o cara que chegou no... Todo mundo começa igual. Seja o cara que é general, que é major, né? Diferente de outras forças armadas, que o cara faz curso e aí já começa como oficial. E aí não passou a mesma experiência ali do praça ou do sargento. Hoje em dia no Brasil, só te cortando aqui rapidamente, a única força que a gente tem, assim, que tem esse modelo de carreira única é a PRF, Polícia Rodoviária Federal. Todas as polícias e forças armadas lá, assim, você faz concurso de praça, né? Ou você faz concurso de oficial. Ou você faz o concurso de agente, inspetor de polícia, na Polícia Civil, ou você faz concurso de delegado. Então, assim, essa questão de carreira única, ela é muito interessante porque você consegue nivelar ali todo mundo no mesmo início, né? E quem se destaca é realmente quem tem ali uma vocação pra coisa, né? Você não vê comandantes ali sem vocação, né? O cara que estudou pra uma prova, passou, pô, beleza, massa. Tô ali comandando um cara que, pô, às vezes tá 30 anos aqui como sargento, né? Não existe isso aqui no exército israelense, né? Todo mundo que é comandante, o cara foi recruta e ele só é comandante porque ele se destacou e porque ele tem vocação. E também para fechar essa pergunta, uma coisa interessante que o exército ensina ao soldado, ele te dá a cultura de você ter responsabilidade com arma. Se você andar aqui em Israel, você vê meninos, até mesmo menina, 18, 19 anos, andando com um fuzil assim, e ninguém faz besteira. E depois, se você servir no exército como combatente, você tem o direito a andar com teu porte armado de pistola. E o fato que hoje em dia cerca de 1/5 ou 1/6 da população israelense anda armada, e também estatisticamente falando, a grande maioria dos atentados terroristas, eles são parados não por policiais ou soldados, e sim civis armados, pistolas, e vamos dizer, o bolo no topo da cereja, que você não vê ninguém fazendo besteira com isso. Você sabe que o cara tem pistola, arma é uma responsabilidade. Só se ele for brincar de ameaçar alguém na rua, já entra num problemão. Diferente de outros países que você vê, infelizmente, o cara pega arma, sai fuzilando a escola, fuzilando o lugar público, né? Isso é uma lição muito grande, isso volta para a pergunta anterior sobre o que Israel pode trazer para o Brasil em relação a ensinamentos, e eu acho que a questão da arma de fogo é um grande ensinamento, porque aqui em Israel a gente tem pessoas responsáveis, que andam armadas, que passaram por um serviço militar e que têm noção que elas têm um armamento não para poder sair numa festa, tirar uma onda, como a gente vê no Brasil. Tirar onda, né? O cara, né, brigar no trânsito ali, puxar a arma, vou te dar um tiro, mas sim para defender a população contra um agressor, que é o que a gente precisa ter no Brasil, né, em relação à arma, e mostrar que isso existe, né? Não é porque você tem uma população armada, essa população necessariamente ela vai fazer besteira, né? Ela vai fazer merda. Não, pelo contrário, né? Vamos dizer, pelo menos a experiência de Israel mostra o contrário. Agora, é claro, cada cultura e realidade é uma. Então agora vamos lá. Então, assim como eu te perguntei o que o militar israelense tem de especial com relação aos outros, o que você acha que o militar brasileiro, ele se destaca no mundo? Algo positivo que as Forças Armadas do Brasil têm a ensinar? Desse tempo que eu fiquei no Brasil, eu tive muito contato com o pessoal, assim, de todas as forças no Brasil, desde o pessoal do Comandos de Goiânia até o pessoal da Polícia Civil do DF, Polícia Federal, enfim, tive
contato com vários operadores aí, entre pessoal de força regular e operador especial, e eu posso afirmar, assim, que o brasileiro, ele é muito técnico, né? O brasileiro, assim, o exército brasileiro, de uma maneira grossa ali, o soldado regular, ele não tem essa técnica toda, mas quando você pega um operador especial brasileiro, um comandos, né, um forças especiais, um operador do BOP ali, os caras são muito, muito técnicos. Sabem o que eles fazem, eles são extremamente disciplinados, né? São técnico do sentido, ele domina toda a disciplina da arca. Sim, ele domina tudo que tem. É um bom aprendiz, é um bom aprendiz. E uma coisa que falta aqui em Israel, principalmente no pessoal de operações especiais, que tem uma explicação por trás, né? Israel, querendo ou não, passou por muitos conflitos e hoje em dia pode ter essa certa arrogância, presunção, né? O brasileiro, ele não tem arrogância e presunção. Você chega no brasileiro, você quer passar uma técnica X pro cara, o cara, ele vai ouvir tudo do início ao fim, ele vai absorver tudo, mesmo que aquilo não seja útil para ele, ele vai te ouvir, ele vai pensar, peraí, deixa eu ver se isso se encaixa com a minha realidade. Se encaixa, massa, beleza. Não se encaixa, muito obrigado pelo aprendizado. Aqui em Israel a gente ainda tem essa resistência de, às vezes, você quer mostrar uma coisa nova pro cara, o cara, não, mas aqui a gente faz assim, e é assim, é certo, e pronto. É coisa que eu acho que falta, assim, mas a gente vai aprendendo um com o outro. Vai aos poucos, né, e de fato a humildade, ela é muito importante para aprendizado, e aliás, aqui fazendo um parênteses sobre o brasileiro, o exército brasileiro, o que muitos ignoram, só que na verdade foi tanto do feito na Segunda Guerra Mundial. Eu diria que após os grandes aliados, ou seja, a União Soviética, Estados Unidos e Inglaterra, o que mais contribuiu foi o Brasil. De novo, né, algo muito visto, né, algo meio que ignorado, mas foi o Brasil, porque o que aconteceu? O Brasil era o maior parceiro comercial da Alemanha, então o Brasil parou com isso, né, ficou com os Estados Unidos. Então os alemães começaram a fundar navios brasileiros. Então o Brasil possibilitou aos Estados Unidos manter bases ali na costa do Brasil. E essas bases foi o que possibilitou os americanos neutralizarem a marinha alemã no Oceano Atlântico, né? Com todos aqueles submarinos e U-boats. Então ele, nesse sentido, ele atrapalhou toda a logística alemã e o esforço de guerra da marinha do Atlântico. E a outra coisa é o seguinte, de novo, fora esses três países, a União Soviética, Estados Unidos e Inglaterra, o exército brasileiro foi o único que sozinho ele conseguiu render uma divisão de Alemanha inteira, qual eu falo orgulhosamente, né, meu tio-avô, que foi um pracinha, o tenente-coronel Salih Scheiferber, fez parte, que foi a tal da 148 Divisão Alemã de Infantaria, no final de abril, na área de Colecchio Montese, no final da guerra. Ou seja, foi a única força armada que conseguiu render uma divisão inteira alemã. Isso deveria ser, creio eu, ser mais ensinado nas escolas ou nas academias militares e policiais do Brasil. Então vamos lá, Arthur. Agora, para finalizar, a última questão. Qual é o seu sonho? Qual o ideal que você visualiza para a Shark Pack no futuro? A Shark Pack, para mim, ela na realidade é o projeto hoje mais sério que existe no Brasil em relação a tático operacional, ao mundo tático operacional, vamos colocar aí. E assim, o grande sonho da Shark Pack, na realidade, é se firmar como referência no Brasil em relação a metodologias de combate. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o nosso esboço para a Shark Pack hoje é a gente conseguir fazer esse intercâmbio não só com Israel, com outros países aí, e firmar uma referência, né, um index, uma biblioteca operacional para quando qualquer outro combatente brasileiro quiser ir ali, tiver alguma dúvida, como é que os caras operam, como é que os caras fazem, como é que o cara faz a empunhadura daquele fuzil ali, por que eles fazem assim, por que eles devem fazer assado, ele ir lá na Shark Pack, peraí, deixa eu ver onde está escrito isso aqui, e usar como se fosse uma bíblia operacional aí, como se fosse um index operacional. Esse é o objetivo da Shark Pack, né? É se estabelecer ali como uma referência para todos os operadores brasileiros, né? E Bezrat Hashem para os operadores israelenses também, caso eles queiram também saber como que a gente está operando no Brasil e como que as coisas no Brasil funcionam e o que eles podem absorver do Brasil em questão de combate ao crime, em questão de combate a guerrilhas ali. E a gente conseguir trazer para o brasileiro, ali, para o combatente brasileiro sério, mais informação digna, sem essa firulagem que hoje em dia existe em questão de instrução, em questão de desinformação aí, que cada um tem uma opinião. Não, a opinião é essa, por causa disso, daquilo, imparcial, sem paixão à técnica, sem colocar o lado ali, porque eu sou americano. Não, é isso aqui, a gente faz assim, você faz assado, X, Y, Z. Situação X para a situação A, tática B para a operação C e tal. Mas aí eu te pergunto nesse sentido, e como fazer para, vamos dizer, tal conteúdo
conteúdo não cair na mão de maus elementos, digamos assim? Isso é uma questão muito delicada hoje em dia, porque existe um debate muito grande, né? Hoje em dia, caso você queira abrir o YouTube ali e aprender sobre qualquer coisa, inclusive sobre arrombamento de porta, coisa que a gente aprende nas unidades especiais aqui, que é um assunto que é super, hiper, mega compartimentado e secreto e tudo mais, você vai hoje em dia no YouTube, você digita lá GBRS Group, tem um cara te ensinando até o ângulo que você coloca a shotgun lá para poder abrir a porta. Então, hoje em dia, se o camarada ele quiser realmente saber, ir atrás, aprender, ele vai ter ali. Não vai ser a Shark Pack, não vai ser a empresa XYZ que vai fazer com que esse conhecimento seja difundido de maneira errada. Eu acho que, de qualquer maneira, vamos ter muito mais combatentes com boas intenções, a gente vai ajudar muito mais combatentes com boas intenções, claro, do que com más intenções. Então eu acho que essa troca, por mais que existam aqueles maus elementos ali, que são minoria no mercado, que vão assistir nossos vídeos, que vão aprender com nossos vídeos, que podem eventualmente usar isso para algo ruim, eu acho que a parcela de pessoas que a gente está ajudando, ela não anula, mas compensa esse risco que a gente está fazendo. É um saldo muito mais positivo do que negativo. Até porque, imagino eu, para o cara vir com esse aprendizado, não é só o indivíduo, também vir a tropa, vir tudo, e claro, é um negócio controlado, não seria um acesso para qualquer um, imagino eu. Bom, tá bom então, Arthur, muito obrigado aí pela entrevista aí. Então é isso, caro espectador, gostou da entrevista? Continue nos seguindo, o nosso programa é Alexander Podcast, que traremos cada vez mais playlists e conteúdos cada vez mais interessantes, como o daqui do nosso amigo Arthur. Curta, compartilhe, deixe o seu comentário e continue nos seguindo para conteúdos cada vez mais interessantes. Shalom, uleitraot.